Olá pessoal, deixa mais um vídeo meu aqui na internet, hoje fazendo um vídeo um pouquinho diferente, tô aqui com a Camila do canal Peixe Babel, não sei se vocês conhecem, mas ela tem um canal no YouTube que eu conheço já faz o quê? Faz um ano mais ou menos que eu conheço. E gostei bastante quando eu vi o canal, que é muito interessante, que ela fala de tecnologia, tá? Geralmente é uma área da ciência que a gente tá um pouco capenga aqui no YouTube, tô falando, né? Você quase não tem ninguém do YouTube falando de tecnologia aqui no Brasil. Meio sozinha mesmo. Então é triste, né? E seria uma área que o pessoal se interessaria mais, né? Engraçado é que, em teoria, é a área que mais envolve as pessoas, assim, no dia a dia, eu digo, e mesmo assim não tem ninguém fazendo esse tipo de trabalho. Tem um trabalho, é mais difícil você achar essas coisas, né? E então ela aborda algumas novidades que tem no mundo tecnológico, ela fala bastante de robótica, né? Eu lembro que foi os primeiros vídeos que eu vi, tinha essa coisa de robótica, inteligência artificial e tal. Então eu acho que vale muito a pena acompanhar, e ela estava passando aqui por São Paulo, né, fez uma coisa assim, então a gente resolveu gravar esse vídeo aqui. Vai ter esse vídeo aqui que a gente está gravando aqui agora, certo? E vai ter um outro vídeo muito maior, muito mais completo, muito mais cheio de comentários no canal dela, certo? Que é a continuação aqui dessa nossa conversa aqui. Então eu acho que vai valer muito a pena para vocês acompanharem, quem tiver mais tempo, mais interesse, e aí também é uma oportunidade de vocês conhecerem o canal da Camila também. Você é formado em sistemas de informação. Isso, exatamente. Certo, tem a ver com computação. Sim, também, né? É uma parte de computação que tem a ver com a parte administrativa também. Você ganha uma formação técnica e administrativa ao mesmo tempo. Entendi. Tá, então você consegue ganhar dinheiro e fazer coisas legais. Você consegue ser gerente, liderar olha projetos. Só, que coisa. Então, alguém neste quarto um dia vai ficar impressionante. É a primeira vez. E agora você vai fazer mestrado. Isso, em ciência da computação. Ciência da computação. Agora você vai para uma área mais tecnológica. Que é mais hardcore. Entendi. Isso é bem interessante, né? Você nunca pensou em fazer um mecatrônica, uma coisa assim, não? O negócio da mecatrônica é que eu não tenho jeito com hardware. Eu já queimei muita peça. Quando eu vou me meter a mexer lá com as partes físicas, eu me embaralho um pouquinho. Então eu prefiro ficar com código mesmo. Eu ia pedir pra você me ajudar com o computador aqui, então eu vou pedir mais. Vai queimar tudo. Não. Pois bem, a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre divulgação científica, né? No caso, falando de temas bastante diferentes, mas todos vinculados dentro da ciência. E a gente conversou bastante no outro vídeo, né? Que vai ser. A gente ainda vai gravar. Mas algumas coisinhas eu acho que a gente poderia abordar aqui também, que é principalmente, e isso eu posso falar até por mim. Pela experiência. Até pela minha experiência, né? Do que acontece vendo algumas coisas de divulgação científica que não são da minha área. Né? Por exemplo, eu sou um cara meio cabeçudo, por exemplo, para entender coisas muito de exatas. Então coisas muito assim, vinculadas com matemática, física, até química, também eu penei na faculdade, né? Eu às vezes tenho uma dificuldade muito grande. Né? Então eu lembro que na Scientific American mesmo, que é uma revista de divulgação que geralmente já mastiga bonitinho, as matérias da minha área, nossa, pra mim são as melhores, mais bem escritas de divulgação que eu já vi e tal, não sei o quê. E eu acredito que para as outras áreas também seja. Só que aí eu leio as das outras áreas e não entendo bolhufas e eu falo, bom, então eu sou um idiota, retardado, que não vou conseguir fazer nada. Claro, não entendo bolhufas, eu entendo alguma coisa, mas fica faltando uns pedacinhos. Fica faltando alguns pedacinhos que eu acho que faltava algum background, faltava eu saber alguma coisa antes que eu não sabia e tal. Né? E você lida com uma área que pra mim é bastante árida, digamos assim, né? Pra mim é uma área bastante árida. Então ferrou, então fim, corta. Como é que você lida com o fato das pessoas não entenderem o que você fala? Ou isso não acontece? Ou as pessoas não têm dúvidas? Acontece. É porque assim, desde que eu decidi fazer o canal, foi justamente porque as pessoas não entendem o trabalho que se faz com a robótica. Então, eu costumo dizer que dá pra separar em dois grupos. As pessoas que acham que robótica é entretenimento e as pessoas que acham que os robôs vão dominar o mundo. É briga de robô. Tem esses dois grupos de pessoas. Então, quando eu tento explicar algumas coisas, tipo, não, olha só, olha a aplicação no mundo real, olha o que dá pra fazer, olha como dá pra fazer. O pessoal meio que fecha os olhos pra isso e só quer falar do entretenimento, isso é perigoso, porque vocês estão fazendo da singularidade, isso. Nossa. Tipo, eu já recebi comentários dizendo por que você está incentivando esse tipo de trabalho, que o próprio Stephen Hawking falou que não. Você não viu a Skynet? A Skynet, não aguento mais Skynet. Os computadores vão dominar tudo. Eu quero que esse filme se exploda, nossa senhora. Muita gente quer que esse filme se exploda, mas por outros motivos, né? Você sabe que um filme que recebeu críticas pesadas, mas o original, a ideia foi interessante. A ideia foi interessante. Na verdade, a ideia é legal, né? Essa ideia das coisas, até a Matrix mesmo, né? Matrix levou a um nível até pior, né? Sim, com certeza.
É que o pessoal interpreta a Matrix mais como uma questão filosófica, mas tem muito da questão de tecnologia também, os computadores que dominaram. Tem gente que acha que a gente de fato vai meio que chegar nesse ponto porque a tecnologia deixa a gente mais preguiçoso. Então a gente cada vez mais vai ficar mais alheio ao mundo real, tipo, realidade virtual, a imersão completa, entendeu? Uhum. Então tem gente que acha que... A gente já faz isso com voluntariamente há muito tempo, né? Tem gente que acha que a gente vai um dia se fechar pro mundo real e viver só no mundo virtual. E tem gente que acha que a gente já está na Matrix, né? A gente já está na Matrix no sentido literal mesmo, né? Isso me assusta. Que esse mundo não existe, né? Que era a ideia dos Wachowski, na verdade, né? Porque eles são meio budistas, né? Meio taoístas, sei lá. Me desculpe aí o pessoal das religiões orientais, aí faz tempo que eu li sobre isso. Mas eles têm essa ideia também de que esse mundo não é real. O taoísmo tem uma vertente, se não me engano, que diz que o mundo, na verdade, não é real. Ele é uma projeção do mundo que é outro mundo, que na verdade não é esse. Então, teve alguns filósofos que até falaram que a gente estaria na Matrix mesmo. Sim. Mas enfim, a gente já está mudando do assunto, que era sobre as pessoas entenderem ou não sobre o que você está abordando. Sim. Porque realmente é um assunto um pouco difícil que as pessoas têm dificuldade. Né? E aí, como é que você faz? Você se sente muito frustrada? Demais. Porque um amigo meu que me ajuda com os vídeos, ele fala que eu sou muito mãe, porque eu tento mastigar tudo. Mas tem sempre fazer isso mesmo. Tudo que eu vou falar, eu pergunto, tipo, minha avó entenderia isso? Então tá bom, entendeu? E ainda assim, mesmo com todo o meu esforço, toda a minha revisão de roteiro, sempre tem alguém fazendo uma pergunta que, tipo, era a coisa crucial pra entender o vídeo e eu achei que eu tinha explicado, entendeu? Então isso frustra. Mas não é uma coisa que você, por exemplo, esqueceu de falar. Não, que tá lá e a pessoa não entendeu. Tá lá e a pessoa não viu e ela pergunta exatamente o que eu falei. Aí é triste. Às vezes não viu, né? Dá a impressão que ela não prestou atenção, entendeu? Pode ser que ela não tenha prestado atenção. E eu gostei bastante desse exemplo da avó. Eu gostei desse exemplo da avó, de você falar, nossa, será que a minha avó entenderia isso? Você acha que a sua avó entenderia cladística? Olha, eu vou ser muito sincero, faz tempo que não convivo com vovó, né? Já se foi faz muitos anos. Então não me lembro tão bem assim, mas... Talvez sim, minha avó era bem curiosa. Mas tem algumas pessoas que teriam mais dificuldade de entender. Sim. Na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas que viram meu vídeo de cladística já não entenderam no nível... O pessoal que são os meus amigos, que trabalham com cladística, reclamaram do meu vídeo porque ficou muito superficial. Eu usei esse exemplo, não foi aleatório. Sim, não, eu sei, é o meu vídeo mais técnico mesmo. O pessoal que não entende de cladística, nada, e não tem interesse, achou meu vídeo muito denso. Eu sabia que era um vídeo difícil, não é um tema fácil e não é um tema tão visual assim para as pessoas. Mas o que eu vejo é assim, que muita gente não entendeu mesmo, mas isso estava esperado, isso era o desvio padrão, porque foi um vídeo particularmente complicado. Sim. Agora, eu me preocupo muito quando eu fiz um vídeo sobre coisas muito simples e as pessoas não entendem. Aí isso me deixa um pouco mais temeroso pela humanidade, assim, isso já começa a complicar. Mas é o que a gente falou no vídeo que a gente vai gravar ainda. Sim, a gente vai gravar, Sim, que as pessoas não querem queimar neurônio, não querem se esforçar muito pra tentar entender. Então ela vê superficialmente e superficialmente ela não vai pegar toda a ideia que a gente está tentando passar, entendeu? Então tem esse problema. Tem que lembrar também que o pessoal fala, que você também confessou aqui, né, senhora? Oi. Que assiste meus vídeos só ouvindo, né? Como se fosse um podcast, não sei o que lá. Tem algumas coisinhas que vai ficar difícil de entender mesmo se você só ficar de orelha em pé e não puser o olho lá olhando, né? O cabeludo feio lá explicando aquelas coisas. Mas é porque, tipo, vídeos de 40 minutos, pra parar e ficar na frente do computador. Eu tenho três vídeos de 40 minutos. Os outros são menores. A maioria tem menos de meia hora. A maioria. Meia hora geralmente é o limite que eu chego e estabeleço pra mim e falo assim, não. Alguns assuntos eu acho que merecem mais de meia hora, outros não. Mas é que meia hora é o tempo da minha casa até a faculdade. Então já... Eu lembro uma vez eu ter olhado que, tudo bem, vai, às vezes o pessoal não entende o que eu falei, porque eu sou chato, porque eu sou feio, porque eu falo demais, porque meu vídeo é muito comprido, sei lá, porque eu não soube ter a didática necessária. Às vezes você pega, por exemplo, uns vídeos do Átila, que são vídeos super bem explicadinhos e tem a questão visual, né? Tem uma animação, tem o pessoal, não sei o que, tal, metodologia, faz uma coisa super bonitinha. E pô, você vê direto lá comentário, não entendi nada, eu achei muito legal, muito interessante, mas não consegui pescar metade do que foi. É muito preocupante isso daí. E pior, já aconteceu com os meus vídeos, da pessoa achar que entendeu, entender tudo errado, vai me defender depois num comentário qualquer e fala exatamente o contrário do que eu disse, o oposto do que eu falei.
Com você também deve acontecer isso Já direto. Já aconteceu. Né? O que você acha que é isso daí? Você acha que... Como a gente pode dar uma refinada nisso? Não, pior que a gente tem que dividir essa culpa, né? Uma parte da culpa talvez seja nossa, porque em alguns pontos a gente erra, alguns pontos a gente deixa de explicar alguma coisa necessária. Até porque da forma como a gente vê, às vezes passa, entendeu? A gente já sabe aquilo, já é tão parte da gente que a gente não lembra de falar. Uhum. Mas também existe a parte da culpa do público que assiste. Não dá pra isentar também, né? Tipo, às vezes a pessoa ela não presta atenção adequada, às vezes usa como podcast, perde alguma ilustração importante. Então tem a parte de quem vê e tem a parte de quem fala. Eu não vejo isso ter uma solução porque é questão de interpretação. Sempre tem, na vida da gente sempre tem mais interpretações, ambiguidades, entendeu? Mas eu não vejo, eu acho que é um problema que todo mundo lida em todas as profissões. Eu não vejo isso ter um caminho, um viés de solução. Eu não consigo. É verdade, todas as profissões acabam tendo isso, né? Eu acho que os maiores pensadores do mundo devem ser mal interpretados também. Os melhores professores do universo devem ser mal interpretados também. É um problema que é da murra em ponta de faca, eu acho. Não tem como, né? Não tem como evitar uma coisa dessas. E você acha que as máquinas vão conseguir melhorar essa má interpretação da gente? A má interpretação, jamais. Assim, uma coisa é verdade. Quando você trabalha com computação, não existe espaço para ambiguidade. Não existe, tipo... interpretação não pode existir, porque senão o que você faz vai dar errado, não vai dar certo. Então ajuda um pouquinho com o pensamento lógico até, você trabalhar com computação, porque você consegue destrinchar as ideias até um ponto que não fique ambíguo, entendeu? Na vida, você acaba fazendo isso na vida. Você repensa, pensa de novo todas as possibilidades para que aquilo que você fala não esteja ambíguo. O que você perguntou, se a tecnologia vai ajudar a gente a melhorar. Eu acho que o problema é humano, não é... A tecnologia não vai resolver isso pra gente, porque a gente vai continuar... Não, mas por exemplo, substituindo pessoas em cargo de trabalho para que... Sim, tá, nesse caso sim. Porque aí a pessoa é ambígua, ela faz muita besteira, você substitui uma máquina que ela não pode fazer besteira. Nesse caso, com certeza. Nesse caso, eu acho que as pessoas não gostam que eu falo isso, mas as máquinas conseguem ser muito mais precisas que os seres humanos. Sim. Então, você acaba evitando, por exemplo, provavelmente a estação não teria desabado se os cálculos tivessem sido feitos por uma máquina, entendeu? A menos, é claro, nas exceções de, sei lá, máquinas mal calculadas. Máquinas mal feitas. No fim das contas, a culpa é de um ser humano. Mas a culpa é do ser humano em todos os aspectos, né? Porque o ser humano criou a máquina. Sim, ele fez a coisa, tipo, você tem, mas não tem como fugir disso daí. O fato da estação ter caído, da máquina não ter funcionado, e tecnicamente o problema é o mesmo. Mas assim, se não tivesse nenhum ser humano no processo, desde o cálculo, projeto, etc. Não ia ter máquina, ninguém ia fazer máquina nenhuma. Um dia ninguém vai fazer máquina. A máquina ia chegar e falar assim, pra que estou fazendo essa merda? Pra os macacos falados. Não, então, mas ela vai fazer máquina pra quê? Ela vai querer fazer... Tipo, você entende a lógica da coisa? Ela só vai fazer se ela for programada para aquilo. Sim. Se você tem que programar a máquina para fazer aquilo, tudo bem, ela faz outras maquininhas, mas... Por exemplo, e se a máquina foi projetada para calcular tudo, mas a pessoa que projetou a máquina não calculou tudo? E aí a máquina calculou o que mandaram ela calcular e ficou faltando uma ou duas variáveis. Sim, mas aí depende, são dois tipos de linha de raciocínio. Você pode pensar numa programação explícita, que a gente chama, que você vai dizer, eu quero que você faça isso, e você pode pensar na programação que é o aprendizado, os algoritmos genéticos, que sim. A própria máquina, você diz assim, eu quero uma estação. E aí você dá pra ela tipo, as informações que ela precisa, mas quem vai dizer como vai fazer a estação é ela. Então eu confio mais nesse processo, entendeu? Do que no processo onde o humano diz, eu quero que seja assim. Mas não é que nem confiar no Waze, por exemplo? Não, porque o Waze foi alguém que fez. Então, mas isso que eu tô falando, mas é uma coisa. Não, mas por exemplo, você dá o caminho pro Waze, ele calcula pra onde ele vai, a rota. Tem algumas rotas que são idiotas que ele calcula. Sim. São rotas ruins e você chega voluntariamente e fala, não, se eu vier por aqui eu vou me ferrar. Porque o Waze, ele, às vezes mesmo quando tiver atualizado o mapa, né? Porque às vezes, por exemplo, uma rua fechada e tal, não sabe, mas alguns caminhos você chega assim, esse caminho é idiota, eu chego muito mais rápido indo pelo outro caminho. E eu já fiz esse teste já, você chega mais rápido indo pelo seu caminho. Quando você sabe o caminho, você chega mais rápido do que o Waze. E a lógica do programa
O Waze ou o Google Earth, ou o Google Maps e tal. O Google Maps funciona melhor que o Waze. O Google Maps sim, é que o Waze tem a ver com as pessoas ficarem sinalizando, Sim. Mas mesmo o Google Maps errou muito já na minha vida. E tecnicamente o erro tá no cálculo da máquina. A máquina calculou do jeito que... Depende, você sabe quais foram os fatores que o Waze levou em consideração? Que o humano mandou o Waze levar em consideração. Então, mas o humano que projetou também deixou de levar coisas em consideração para fazer o Google Maps. A programação do Waze é explícita. É alguém dizendo, olha, tipo... Sim, do Waze é explícita, mas por exemplo, do Google Maps, que ela é menos explícita. Sim. Ela também é uma pessoa que mandou o Google calcular daquela forma. Você tá querendo me convencer de que as máquinas são falhas? É esse o seu objetivo? Não, eu tô querendo te convencer de que os seres humanos falhos projetam máquinas falhas. Porque Sim, o ser humano é falho, logo... Tem essa questão. A menos que você faça as máquinas evoluírem. Sim, as máquinas, elas, a ideia daqui pra frente é Darwinianamente, tô crescer falando. sozinha. Evoluírem darwinianamente. Só que né? 5 milhões de vezes mais rápido, porque os seres humanos são E aí o capazes. que vai impedir a máquina de... Não, essa parte ainda não foi. Ela te dá a opção de metrô, de carro, de táxi, etc e tal. Mas mesmo quando ela te dá a opção de transporte público, às vezes ela não te dá as opções mais fáceis ou mais rápidas, dependendo de como for, entendeu? Isso aí é muito mais complexo. Por exemplo, ela sempre vai preferir que você vá de metrô. Sim. E não de ônibus. Só que não necessariamente o ônibus é mais lento do que o metrô, dependendo do lugar onde você Mas a está. questão, você sabe o que é? Por exemplo, você tem um humano que é falho 30% das vezes, 70% ele acerta. E você tem uma máquina que acerta 85%. Ela ainda vai errar, mas ela é melhor do que o ser humano. Melhor que o ser humano. É o que muita gente fala, tipo, o negócio dos carros autônomos. Eles vão errar? Vão. Vai ter acidente? Vai. Ninguém nega isso em momento nenhum. O carro da Google, ela liberou estatísticas de que eles já tiveram iminência de acidente, que teve que dar o controle pro ser humano. Mas as máquinas só precisam ser melhores do que a gente pra ser válido encaixar elas, entendeu? Justo, e as estatísticas do carro automático da Google são muito melhores do que qualquer ser humano. Muito melhores que qualquer ser humano. Ok. Entendeu? Entendi. Então, um carro que se dirige sozinho, um metrô que se dirige sozinho, vai ser muito mais eficaz do que um maquinista, do que um motorista, entendeu? E vale a pena colocar eles lá. Mais um tópico que você pode abordar no seu canal. O quê? Tecnologia. Tecnologia? Falar de transporte? Falar de transporte, por que não? É uma tecnologia super interessante, não? A dinâmica do metrô, a maneira como eles fazem aquelas... Deixa eu te perguntar uma coisa que não é pro vídeo, que eu fiquei curiosa mesmo. Sabe dizer se a linha amarela é alguém dirigindo, uma pessoa dirigindo? Eu não sei, boa pergunta. Porque você vê que o metrô aqui em São Paulo, ele sempre para no mesmo lugar. Pois é, aí que tá. E ele sempre obedece. Tanto é que você consegue marcar no chão aonde que tá a porta, e a porta vai abrir ali. Mas essa é a questão. A linha amarela eu vi que parou exatamente na porta, até porque a porta é toda de vidro. Mas a linha verde também faz isso. A linha azul não. Não, a linha azul ele parou fora do lugar. Não. A linha azul ele para fora ali. Porque você tá seguindo por causa daquela... Mas é fora do lugar. Aquilo ali é de propósito. Quem tá ali no cercadinho é quem entra. Quem saiu por fora do cercadinho é quem sai. Olha, é pra dividir em dois. O pessoal que tá do lado de fora é quem vai sair, e o pessoal que tá do lado de dentro é quem vai entrar. Aquilo lá é de propósito. Nossa, não sabia. Eles fizeram já pra cá, justamente porque senão quem sai não tem pra onde sair. Quem sai não tem pra onde sair. Mas se você for ver em qualquer lugar do mundo que eu fui, na Argentina, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não existe isso de encaixar certinho no lugar. Na França, menos ainda. Você foi pra França também? Foi. Então, lá menos ainda. Lá encaixa. O trem é menor do que a estação. Você tá dependendo parado num lugar, você tem que sair correndo. Opa, o último vagão ficou lá pra trás. Aqui em São Paulo para direitinho no lugar certo. Bonitinho. Provavelmente deve ter Eu acho que é automático. alguma automação nisso daí, porque não tem como se acertar tão bem assim. Deve ter alguma coisa que desliga exatamente chegando num determinado ponto e aí depois Mas você... a ideia é que o transporte público seja todo automatizado no futuro. Você coloca aquele sujeito lá só pra evitar acidentes, né? Tipo, Não, mas se você pensar, avião mesmo, só tem 2 pessoas agora. Tinha época que tinha mais de 4 pessoas. Porque um dormia, né? Hoje em dia o avião se dirige sozinho também, a ideia é E o próximo futuro vão ser os carros, vão ser os automóveis, tá vendo? Então, os ônibus. O ônibus vai ser bom. Sim.
Então, mesmo para os motoristas vão perder emprego. Mas aí emprego já vai de todo mundo, vai ser. É verdade, vai de todo mundo. Né? O meu não, porque eu sou paleontólogo, isso daí ninguém vai automatizar. Será? Ah, não vai não. Será? Não tem como, não. Você consegue facilitar o trabalho do paleontólogo, mas não eliminar o existência dele. Você quer dele. ver a identificação de fósseis que você faz? Com certeza uma máquina conseguiria fazer. De jeito nenhum. Como não? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá, tenta me convencer que não. O fóssil, ele não é uma coisa... Você não tem um padrão seguido, entendeu? Então a máquina... Mas você usa características. Usa características, mas para isso você pode simular com uma rocha, você pode simular com outras coisas. Ah, tá bom, ele identifica a densidade, você sabe que é fóssil. Mas ainda assim, se o fóssil está amassado, por exemplo, se aquela característica relevante se perdeu, se houve um processo de mineralização no fóssil que faz confundir com a matriz, não dá. O paleontólogo olha... Sim, mas o paleontólogo olha e sabe, ele tem o grau de interpretação para olhar e falar, não, mas esse pedaço quebrou. É por isso que tá dando erro. Ah, mas esse fóssil aqui ele tem o mesmo formato de uma outra coisa, mas porque ele tá amassado. Ah, mas na verdade a densidade na tomografia, o que a gente faz às vezes, a gente vê, né? Tem uma densidade muito parecida, então a gente tem essas coisas. Então eu acho que a subjetividade do paleontólogo de conseguir interpretar essas coisas, do zoólogo como um todo, mas o paleontólogo pior ainda. Acho que isso daí não vai ter como substituir. Você pode usar a tecnologia. Nunca. Tá bom. Você pode usar a tecnologia para uma série de coisas que auxiliam isso. Por exemplo, a tomografia agora tem paleontólogo que nem olha mais pro fóssil. Só olha na tomografia. Porque a tomografia já limpa todo o material, já deixa tudo, não sei o que, em 3 dimensões, pá. Mas ele está interpretando aquilo ali, quem está interpretando é ele. Você está supervalorizando muito a sua função. Eu entendo. Eu acho que não é que eu estou supervalorizando a minha função. Talvez vocês estejam supervalorizando muito a robótica. Mas eu não tenho nem dúvida. Então, tá vendo? Então, esses são os clientes. Todo mundo questiona a parte da subjetividade, criatividade, instinto do ser humano. Eu não gosto dessas coisas, mas, tipo, a questão é que hoje a gente não tem esse nível de tecnologia. Mas a gente vai ter. O dia que a gente tiver, se a gente tiver, aí eu vou ficar bem preocupado mesmo. Aí vai virar Skynet. Lógico que não. Se o robô tiver a capacidade de interpretar as diferenças dos fósseis de maneira adequada e saber categorizar, ou colocar em algum lugar, ou interpretar essa categoria está colocada de forma errada, ou a gente está tudo errado, a gente tem que fazer uma nova classificação. Se o robô chegar nesse nível de identidade, pra ele chegar e falar assim, olha, eu quero dominar o mundo e vou destruir vocês, é um doido, porque ele já chegou no nível de subjetividade que vai fazer ele pensar coisa errada. Quer dizer, pelo menos ele vai ter a capacidade de pensar coisa errada. Quer ver? O nome desse cara tá me fugindo agora, depois eu vou procurar. Mas esse cara não tinha nenhum conhecimento de medicina, nenhuma formação, nada. E ele resolveu que ele ia criar uma inteligência artificial que detectava câncer. Então ele criou uma baseada em aprendizado, que ela faz meio que tudo sozinha, entre aspas. E ele alimentou ela com milhões e milhões e milhões de exames de pessoas com câncer. E a máquina aprendeu sozinha o que é câncer. Tudo bem. Essa máquina conseguiu estatísticas iguais e às vezes até melhores que os melhores oncologistas do mundo. Isso eu concordo. Sozinha. Isso eu concordo. Mas porque o câncer, ele é uma coisa. Entendeu? Então, tipo, você alimentou ele com dados, com muitos dados, e você chega e fala assim, tá bom, então graças a tudo isso daí, o câncer é isso. Ele está separando, na verdade, código binário, 0 e 1, 0 e 1, de alguma maneira muito mais complexo do que isso. Mas ele está fazendo isso. Se você quiser identificar rocha de fóssil, concordo, as máquinas vão saber fazer isso perfeitamente. Algumas já fazem, inclusive, nos trabalhos de geofísica que o pessoal usa para usar no campo. Mas identificar qual o fóssil, qual família, se a família está certa, se ela é parafilética, se ela não é, como é que vai dizer que isso quem vai fazer é um ser humano. Eu não acredito que... E se a máquina conseguir fazer, ela vai matar a gente. É óbvio. Só pelo fato de a gente estar atrapalhando o trabalho dela, ela vai querer matar a gente. Ela tem esse grau de subjetividade, ela vai chegar e você quer saber. Por que eu estou dando atenção para esses macacos pelados? Eu vou... Você acredita? Não é questão de acreditar, não gosto de usar a palavra acreditar, mas vou usar. Você acredita que a gente vai chegar na singularidade? Não sei. Porque a singularidade não tenho capacidade, do nível humano pra cima. Não tenho nem capacidade para pensar nisso. A questão... Às vezes eu acho que vamos. Por um tempo eu até quero que aconteça. Que vai gerar uma série de problemas sociais que a gente também sabe quais são. Que os filmes sempre abordam esse lado. Talvez as pessoas parem em algum momento. As pessoas parem de buscar isso? É. Porque por causa de medo? Ética.
É sério, é sério. Mas você vai conseguir que o mundo inteiro se mobilize a partir da mesma ética? Porque, por exemplo... Sim, não, tudo bem. Você tem alguns lugares que têm éticas mais frouxas, mas mesmo esses lugares dependem de uma ética global. Você quer um exemplo, por exemplo, que nem a China é famosa por ter menos ética em pesquisa médica. Você tem um monte de chineses, eles não ligam muito, eles fazem uma par de coisa lá, e você tem coisas mais frouxas, por exemplo, no que diz respeito a lidar com embriões, lidar com aborto, essas coisas assim, eles são muito mais flexíveis. Mas alguns artigos, por exemplo, não são aceitos para publicação. Alguns artigos você tem uma limitação de códigos de ética internacionais que precisam para aceitar, não para fazer pesquisa na China, mas para publicar numa revista internacional. Sim. Então você tem pressões internacionais que vão fazendo isso, entendeu? Você tem pressões internacionais, por exemplo, para que não se usem as pesquisas do Mengele, que falava da questão lá do congelamento, tal, não sei o quê, de transfusão de partes de coisas, sabe? Que eram pesquisas consideradas antiéticas. Então, você tem o próprio estabelecimento de códigos de ética, por exemplo, tá? Você pode dizer que a gente estagnou boa parte da pesquisa neurológica porque a gente não pode mais usar mendigos para abrir coisas e ficar testando. Atrasou. Seria mais rápido, a gente teria um conhecimento maior usando mendigos, presidiários, não sei o que, poderia. Mas é antiético. Então a gente vai se moldando, em algum momento vai chegar num ponto do antiético. Que é um exemplo que está sendo muito discutido hoje na minha área, ressuscitar espécies extintas. Algumas têm a possibilidade de serem ressuscitadas, como mamutes, como não sei o que, dinossauro é difícil. Muitas pessoas levantam a questão ética, não de você voltar à vida, por exemplo, um animal que foi extinto pelo ser humano. O animal que foi extinto pelo ser humano, a culpa foi nossa, a gente na verdade está se redimindo. Agora, um animal que foi extinto pela natureza ou por fatores que foram intrínsecos ao momento, você tem uma questão ética. Porque, por exemplo, você vai ressuscitar um mamute. Onde você vai pôr um mamute hoje? Na natureza. Não tem mais habitat. Não tem mais habitat para ele. Então ele vai ficar no zoológico. É ético você manter um mamute no zoológico, só para viver no zoológico? É ético você criar uma espécie nova só para o seu agrado, para o seu conforto, para a nossa vaidade de querer ver um mamute vivo? Por mais que eu queira ver um mamute vivo, sim, sabe? Todos entendeu? Nós. Então a questão é essa. Será que vale a pena fazer esse tipo de coisa? Então você tem uma discussão ética que, ok, os chineses vão cagar para isso e vão fazer um mamute, não interessa. Mas isso será levado de maneira negativa para alguns pontos, entendeu? E vai ter um controle, um limite. Eu acho que essa questão da singularidade, eu acho que, assim, não sei, em algum momento o pessoal vai chegar e falar assim, não, tá, aqui a gente vai ter que começar a tomar um certo cuidado. Mas assim, de todos os exemplos que você deu, ou eles envolvem, tipo, agressão direta às pessoas, que é você matar mendigo, etc. Ou eles envolvem, como você falou, pura vaidade, quero ver um mamute. Mas no caso da singularidade, tipo, esquecendo o objetivo final, a escada que a gente está subindo para chegar lá, é tudo para o nosso conforto, para melhorar a vida das pessoas, entendeu? Os objetivos, eles são bem nobres, dos degraus, entendeu? Não estou dizendo que necessariamente a singularidade é a melhor coisa do mundo, mas os degraus, eles são bem nobres. Os objetivos do pessoal abrir a cabeça do mendigo, do presidiário para fazer as coisas também eram nobres. Mas a singularidade não agride diretamente. Sim, era entender o funcionamento do negócio. Não era é que os fins não justificavam os meios. Isso. No caso da singularidade, os meios podem até ser justificáveis com relação aos fins. Mas a gente está falando de algo que foge do controle. Que poderia fugir do controle. Bom, é porque eu acho que não você, na verdade, as pessoas, elas enfeitam muito essa ideia, tipo, quando você trabalha com inteligência artificial, dá pra perceber que, tipo assim, existe um controle no sentido de que é você que tá fazendo aquilo. Você meio que tem uma noção do que tá envolvido, você sabe, tipo, onde desliga, entendeu? Como desfaz, entendeu? Alguma pessoa tem controle sobre aquilo em um determinado nível, entendeu? Então não existe, tipo, eu não acredito que a gente vai chegar no ponto onde a gente vai inverter. Os humanos vão virar escravos da máquina, os humanos vão virar inúteis para a máquina. Porque eu não acho que a gente vai perder o controle nesse nível da coisa, entendeu? O que eu defendo é a ideia do botão vermelho. É uma regra que existe em todas as competições que eu participo. O primeiro teste que faz é se é seguro. Você tem como desligar no caso de emergência. Então eu sou a favor do botão vermelho, tipo, se der muita merda, sei lá, joga uma bomba, sei lá, destrói, mata, desliga, entendeu?
Bom, então é melhor a gente fazer um corte abrupto agora nessa história toda que a gente está discutindo, que ficou muito interessante. Né? A gente pode talvez marcar algumas outras coisas, tal. Se o pessoal que está mobilizando aí para fazer algum podcast, alguma coisa assim, talvez aí sejam uns assuntos para a gente discutir por mais tempo, longamente já. O pessoal não vai ficar vendo mesmo, né? Já vai ficar só ouvindo. É podcast de qualquer jeito. É podcast de qualquer jeito. Então, então fica aqui a sugestão para vocês verem o resto da nossa conversa, que vai estar no canal da Camila, certo? E acompanharem o canal dela, que é um canal muito legal também, ainda mais se vocês gostarem de tecnologia. Então é mais ou menos isso daí, né? Te agradeço muito por ter vindo aqui em casa. E a gente vai se falando até a próxima. E falou pra vocês. Ah, como é bom, né, morar? Salvador tem tão menos trânsito, né? Porque... É tenso também. Não, mas pô, mas meia hora... Então meia hora a pé. Ah, a pé! Ah, então tá bom. Não, beleza. Então eu ia falar, pô, você mora perto, então tá certo, tá certo. Não, aqui em São Paulo, 1 horinha já é o padrãozinho, assim. Mesmo? 1 horinha de carro. 1 horinha de carro, de ônibus. Vai de metrô, gente, metrô. Olha, 1 horinha de metrô também, às sério? vezes. Dependendo de como for o metrô, às vezes. Eu acho o metrô divino. Se precisar de CPTM, pior. Que é o trem, trem de linha, aí esses aí demora mais. Salvador não tem metrô, você sabe. É, mas o nosso metrô até que é bastante eficiente, quando não quer.